Boa noite a todas e todos. Nós vamos iniciar o nosso webinar de hoje, né? Nós estamos fazendo o 17º ciclo de encontros, né, da roda de conversa, e hoje nós temos um tema que é imagens na palavra. E aí eu vou começar fazendo a apresentação, né, de alguns dos palestrantes, e também vou apresentar a debatedora do dia de hoje, que é a Fernanda. Então, mas eu vou começar pelo nosso convidado de mais longe. Então, eu vou começar apresentando o Alejandro Rezin, que é de Buenos Aires, né? O Alejandro, ele tem um currículo imenso. Aí, Alejandro, eu vou te pedir licença para fazer aqui uma versão um pouquinho mais reduzida desse seu belo currículo aqui, tá? Então, assim, o Alejandro, licenciado em psicologia, trabalha com psicologia social, ele é cofundador e co-diretor da primeira escola argentina de arte-terapia. Essa escola, ela começou em 1996. Ele também é fundador e presidente do Movimento Argentino de Arte-Terapia. Trabalha, é docente em várias universidades. Aí eu vou fazer aqui uma redução, viu, Alejandro, para contar que você é professor também de musicoterapia, né? E você, além disso, você é músico e você constrói instrumentos, né? Pelo que eu entendi aqui. Também dá aula nos cursos de psicopedagogia e na Escola Nacional de Arte Dramática. Trabalha-se muito, hein, Alejandro? E, além disso, você é autor de 7 livros, 7, na área de arte-terapia, que é a Clínica do Pensamento Arte-Terapêutico, As Poéticas do Tempo, Educação, Saúde e Direitos, que está sendo lançado, né? Arte-terapia, semânticas e morfologias, criatividade, psiquismo e complexidade, subjetividade e estresse docente, que está super na moda agora isso, hein? Os professores estão completamente e desesperadamente estressados, né? E psicomúsica na arte, pedagogia e na terapêutica. Então, e também, assim, temos nos encontrado, né, nos congressos latino-americanos. Alejandro já veio aqui no Brasil, e eu gosto sempre de colocar um item a mais no currículo das pessoas, que é um item não convencional. Alejandro é uma pessoa de convívio extremamente gentil, e isso realmente é uma qualidade assim inestimável. Aí vou apresentar a Lívia Mendonça, que vem de Salvador, né? Ela é supervisora, além de arte-terapeuta, ela é supervisora do Instituto Jungiano da Bahia, especialista em saúde pública, gestão e adolescência, coordenou por bastante tempo um centro de referência no estado da Bahia, com a capacitação de profissionais de saúde, e tem uma vasta experiência com adolescentes, né? Então, assim, uma temática muito abrangente de experiência com adolescentes, que no nosso país eles estão, assim,
necessitadíssimos de suporte terapêutico, né? Na realidade, todo mundo está, mas os adolescentes, com todas aquelas transições e crises, eles precisam demais de ajuda terapêutica. E eu vejo aqui que tem um programa que é de atenção à saúde do adolescente e protagonismo juvenil, né? E também tem um programa que a Lívia participou, que é da questão da gravidez na adolescência e a adolescência saudável, que também é um tema assim, importantíssimo. E ela é uma arteterapeuta que trabalha com consultório, né? E também com estudos de arteterapia e supervisão. Bem-vinda, Lívia. E, por último, eu vou apresentar a Fernanda Oliveira, que é a nossa debatedora da noite de hoje. Fernanda é especialista em educação e reeducação psicomotora pela UERJ, mestre em educação, arteterapeuta, escritora e poeta. Essa parte do escritora, nós temos acompanhado de perto, né, o nascimento dos primeiros livros. Então, o primeiro livro era um livro infantil, né? Depois apareceu um outro livro infantil, mas agora temos o mais recente, né, que nasceu a semana passada, é um livro de poemas adultos, né? E tem um nome assim muito sugestivo, que é Pupa, né? Pupa, aquele bichinho que vira borboleta depois, né? Então, Fernanda também participa de coletâneas poéticas, é membro da equipe da editora Hanoi e também é agora docente de escrita criativa na pós-graduação da Clínica Pomar. Então, agora, Fernanda, eu passo para você seguir com as apresentações do dia de hoje. Obrigada, Ângela. Boa noite a todos e todas. É um prazer poder participar desse momento de fazer a apresentação dos participantes dessa mesa. E eu inicio a minha fala apresentando quem dispensa apresentações, professora Ângela Filippini, que é nossa anfitriã, né, nos recebe hoje nessa roda para conversarmos sobre escrita, que é arteterapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arteterapia, presidente da Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em ecologia social pelo EICOS UFRJ. Além disso tudo, fica aqui o meu agradecimento, né? Gostaria de rapidamente fazer esse agradecimento à Ângela pela oportunidade de participar e por tudo que a gente vive, né, como alunos da Pomar. Apresento também a Gabriele Ribas, escritora, psicóloga, mestre em saúde, especialista em arteterapia e em psicologia transpessoal, idealizadora do Caderno da Gabi, um portal que desde 2014 traz conteúdos na área da escrita terapêutica. Autora do Caderno do Eu e de outros livros e recursos criativos e terapêuticos para o autoconhecimento e autocuidado. Apresento também, com carinho enorme, Márcia Vasconcelos, que é arteterapeuta, formada em letras, tem especialização em psicologia junguiana pelo IBMR e é doutora em psicologia social pela UK Argentina. Professora de escrita criativa e metodologia de pesquisa na pós-graduação em arteterapia e na pós-graduação de envelhecimento criativo, ambos do convênio Pomar-Favi. Obrigada, Fernanda. Eu vou começar com a Clarice Lispector, que eu adoro, quando ela diz que a palavra é isca para a gente pegar aquilo que é não palavra. Então, no contexto de arte-terapia, escrita criativa,
é também isca para a gente pegar aquilo que é não palavra, no nosso caso, é abrir uma trilha, uma porta, uma possibilidade para a produção de imagens. Tá? Por isso que a gente deu o nome de Imagens na Palavra, né, para essa roda. E eu resolvi compartilhar com vocês, para começar, uma história que é uma parte assim bem conhecida dessa história, né? Que há um livro maravilhoso, encantador, que certamente é um livro também de escrita criativa, que é o Livro Vermelho do Jung, né? Que era também um diário criativo, que era também um momento de diálogo interno, mas seguramente era construído a partir também de recursos de escrita criativa, até lá nos diálogos, no processo de imaginação ativa, das conversas com a alma. E o Jung, ele tinha um amigo que se chamava Ernest Bernard. Ele era um terapeuta. E o Jung conversava de vez em quando com esse amigo e contou para ele que estava fazendo, né, esse diário criativo, esse livro. E esse amigo achou interessante, né, aquela história, conte-me mais sobre isso, né? E ele realmente contou um pouco como era o processo criativo. E esse Ernest Bernard tinha um paciente famoso, que era o Frederico Fellini. E aí o terapeuta, o Bernard, contou para o Fellini, olha, vejam que é quase um disse-me-disse, contou para o Fellini que ele tinha um amigo que estava escrevendo um diário criativo, que ele achava muito interessante, etc. Enfim. E aí o Fellini comprou, né, um livro de capa vermelha, muito lindo, e começou a anotar os sonhos e a fazer escritas criativas para esses sonhos e fazer desenhos, porque o Fellini ele desenhava muito. E esses sonhos deram origem a um personagem e a um filme maravilhoso que se chama Amarcord. E o Amarcord, com aquela personagem que é uma mulher, assim, uma grande mãe, surgiu das escritas criativas que o Fellini fez a partir dos seus sonhos, inspirado pelas escritas criativas que o Jung fez no seu livro vermelho. A gente gostaria de ouvir dos participantes como que essa escrita criativa pode propiciar, facilitar a produção imagética em arte-terapia, né? Cada um vai ter o seu tempo de falar, e a primeira convidada eu gostaria de chamar a Lívia Mendonça. Obrigada, Fernanda. Boa noite a todos e a todas. Queria abrir já de novo agradecendo a Ângela o convite, com muita honra e muita alegria estar nessa roda, falando um pouco da escrita criativa. Acho que com um convite que surgiu a partir de um projeto de self-book que a gente depois vai falar. Então, o trabalho da escrita criativa em arte-terapia, ele promove um canal de comunicação que é claro e seguro, e que, através disso, há uma possibilidade de identificar sentimentos, bloqueios, melhorar a autoestima, resgatar a autoconfiança, além de ajudar também a desenvolver a criatividade e auxiliar no processo terapêutico. Eu gosto, como arte-terapeuta, de frisar a palavra criatividade como uma possibilidade de resiliência, uma vez que a vida e o ser humano são parceiros de criação desde sempre. Sem criatividade, sem resiliência, não há vida. As palavras são geradoras de imagens, porque cada palavra, na verdade, ela guarda significados, memórias que se configuram em caminhos cheios de afetos, em mapas da alma, por onde podemos trilhar no processo de autoconhecimento. A escrita, ela gera um grupo de imagens que se multiplicam à medida que são colocadas no papel. Eu gosto de dizer que é como nós fôssemos um pote hermeticamente fechado,
e a partir do momento que nós começamos a colocar essas palavras no papel, elas pulam e se multiplicam em afetos, em memórias, em ideias, em pensamentos, e símbolos são gerados que posteriormente se transformam em formas. A escrita criativa, eu penso que é uma forma de escrever para compreender a si mesmo. E aí eu trago um trechinho de Heloísa Fasulo, que ela fala da poesia, e aqui eu faço um adentro sobre escrita, que ela diz: sobre escrita eu te falo, ela me salva a vida, me liberta, me alivia. E aí eu trago um pouquinho na década de 90, um estudo feito por James Pennebaker. Ele era diretor do Departamento de Psicologia da Universidade de Austin, então ele propôs a seus alunos que todo dia eles escrevessem por 15 minutos uma escrita livre, sem olhar para a gramática, sem olhar para a ortografia, mas uma escrita que falassem de si mesmo, de traumas e conflitos. Essa pesquisa foi feita com um grupo de alunos de classe média alta, e por surpresa dele, surgiu uma lista de traumas, de violência familiar, de estupro, de abuso. Esses alunos eles foram acompanhados durante todo o ano letivo, e observou-se que houve uma melhora imensa, nas questões de sintomas somáticos e diminuição da procura por consultas médicas. Eu tive a felicidade, eu digo, de acompanhar um caso de trauma grave, de abandono materno, onde a pessoa não conseguia externar a sua dor, nem espaço terapêutico, e eu propus, a partir desse estudo, que eu falei para vocês, que ela escrevesse durante um mês sobre esse trauma, uma vez que ela não conseguia nem falar em espaço terapêutico, e assim ela fez, ela escreveu religiosamente todo dia, e eu disse a ela: não precisa você compartilhar se você não quiser. Você pode rasgar, pode queimar, pode jogar fora. E assim ela fez, e ao tempo de um mês, essa pessoa conseguiu procurar essa mãe, resgatou o materno, perdoou o materno, e assim eu vi que esse trauma foi curado. Então, a gente percebe dentro da escrita criativa que ela é única, é singular do sujeito, e por isso que ela traz conteúdos que são desse sujeito, e esses conteúdos, eles nos levam, tanto o terapeuta como o cliente, aonde nós precisamos ou queremos ir, seja por imaginação, seja revisitar episódios muitas vezes traumáticos, promovendo um momento catártico de ressignificação e cura, se configurando como um desenho dos conteúdos internos daquele sujeito, um fio condutor para o trabalho terapêutico. Essa escrita, ela pode ser compartilhada ou não, conforme eu trouxe o exemplo para vocês, e dela pode haver desdobramentos como representação de imagem através das técnicas expressivas, e isso é de uma grandeza enorme, porque você aí multiplica ferramentas de acesso ao conteúdo desse cliente. Você pode usar recorte de frases significativas, e isso também é muito interessante, porque a partir de uma escrita, você pode propor que recorte frases que chamam mais atenção, associação de palavras soltas que aparecem também de uma forma mais enfática na escrita, criação de outros textos a partir do anterior e por aí vai. Enquanto você falava e abordou essa questão da escrita afetiva, essa que possibilita reorganizar, rever, ressignificar, e essa abordagem terapêutica que se proporciona a partir desse exercício, Isso. Lívia, muito obrigada pela sua participação. Dando continuidade aqui à nossa roda, eu gostaria de convidar a Gabriele Ribas. Boa noite, gratidão pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, então, para falar sobre esse tema que eu sou tão apaixonada, que é a escrita, e não tem como não entrar em contato com essa sensação profunda que as imagens e as palavras eu percebo muito como um fluxo, um fluxo criativo das imagens gerando as palavras,
e das palavras gerando as imagens também. Nessa via de mão dupla, essa ponte que a gente pode escolher uma porta de entrada. Algumas pessoas talvez com mais facilidade para partir da escrita e então criar as suas imagens, ou partindo dessas imagens para trazer uma tradução através das palavras também. E como é especial a gente poder brincar com as palavras, uma dessas possibilidades, eu fico imaginando, por exemplo, a palavra coragem, né? A gente pode pensar na etimologia da palavra, de agir com o coração, e a palavra coração, que tem cor, que tem ação, e a partir disso a gente pode fazer essa brincadeira, esse lúdico que a escrita terapêutica e criativa, ela permite. E o que eu vejo de muito especial é que essa possibilidade da gente escrever sem julgamento, que muitas vezes ainda tem aquela associação da escrita, tá certo, tá errado, não, é aquele momento de você entrar em contato com o seu coração, com o seu sentir, com essa escrita à mão, que traz uma expressão da nossa alma, daquilo que a gente está trazendo dentro do nosso interior, como se fosse uma porta de acesso, uma passagem secreta para o nosso mundo interior, para esse refúgio que a gente pode se expressar. E aí eu percebo que, como a escrita facilita a conexão com o nosso sentir, esse momento espontâneo, sem julgamento, então ela vai facilitar esse diálogo interior e essa conexão com a nossa própria voz, a nossa voz autoral, que vai aparecer nas palavras, mas também nas imagens, na nossa criação, na nossa vida. Então, é um fluxo criativo que vem desse poder pessoal, da gente realmente poder pegar a caneta, o lápis, se expressar, fazer esse momento de inspiração que a escrita possibilita. E aí, um pequeno escrito aqui para compartilhar, por que escrever? Escrevo para me despedir do que não sou, escrevo para me lembrar onde estou, escrevo para descobrir onde quero ir, escrevo para voar livre pela imaginação e mergulhar profundamente nas emoções. Escrevo para me conectar com a intuição e escutar a voz silenciosa do coração. Escrevo para perceber minhas sensações e dar sentido às experiências. Escrevo para brincar com as palavras e cultivar a liberdade da autoexpressão. Escrevo para conhecer minha alma e conectar com meu corpo. Simplesmente escrevo para existir e desaparecer nas palavras que me escrevem. Então, essa sensação realmente da gente fluir, esse fluxo criativo que permite que a gente tenha essa escrita terapêutica que vai facilitar o acesso a si mesmo. E dessa maneira a gente pode ter esse momento de autocuidado, de autoconhecimento, de autoexpressão, e que na arte-terapia a gente tem então essa riqueza de possibilidades de expressão, essas diversas portas e portais que se abrem dessas linguagens artísticas, e com certeza a escrita é uma facilitadora para a gente poder entrar em contato com a nossa alma e expressar através das nossas mãos. Obrigada, Gabi. Você falava sobre o julgamento, né? Fiquei aqui pensando também sobre isso. Tão importante a gente discutir essa questão, né? Acho que muitas pessoas passam por essa ideia quando se veem diante do exercício da escrita, pelo medo de um julgamento que muitas vezes nem vem de fora, né? É um julgamento interno, daquelas vozes que a gente foi abrigando, as memórias que a gente foi guardando e que vão trazendo limites que se expressam na dificuldade, muitas vezes, de se colocar através da escrita, né? Através da arte, de maneira geral, essas resistências que a gente cria a partir da nossa história, né? Que bom que a gente tem a chance de ressignificar, como disse a Lívia, né? Que bom que a gente tem essa possibilidade de refazer, renovar as memórias. E então, aproveitando o ensejo, eu convido Márcia Vasconcelos. Oi, obrigada, Fernanda. Em primeiro lugar, o agradecimento pelo convite de Ângela Filippini para estar aqui, né, num espaço que me é muito querido, que é a Pomar. Eu vou pegar aqui a deixa da imagem, né? A gente está falando de imagem. E eu vou trazer um pouco da minha experiência como professora e arte-terapeuta. Como professora de adolescentes, que fui durante muitos anos da minha vida em escola de ensino médio,
eu pude observar nessa época, eu ainda não era arteterapeuta, o quanto a escrita trazida de uma forma mais fluida, mais criativa, mais livre, pôde ajudá-los a assumirem de uma forma mais tranquila a escrita mais formal. A minha geração de professora tinha a missão de preparar os alunos para o bendito vestibular, né? E a prova de redação desse vestibular. Então, essa liberdade que era dada a eles, de uma escrita mais fluida, mais honesta com eles mesmos, facilitou essa escrita formal. E eu tive uma experiência muito interessante numa universidade privada, da qual fiz parte do quadro de professores. Eu trabalhava, a minha disciplina era produção textual. E eu tive uma aluna, eu vou trazer o caso dessa aluna, né, que ela parecia uma senhorinha no primeiro dia de aula, com um vestidinho assim bem formal, coquezinho, e eu atribuí, na ocasião, a ela uns 60 e tantos anos, pela sua aparência. E ali a gente tinha a grande questão, porque apesar desse grupo de alunos ter acessado o ensino superior, eles vinham de camadas menos favorecidas da sociedade, então eles tinham uma questão com a língua muito difícil. Não que eles não fossem capazes de escrever bem, mas eles não se viam capazes de escrever bem. Eles não tinham essa imagem deles mesmos, como reais falantes da língua portuguesa, como cidadãos. Então, todo o trabalho que foi feito nesse grupo foi no sentido de despertar essa qualidade deles, de que eles podiam sim, de que eles tinham direito sim, que eles eram cidadãos e que eles podiam estar ali, eles tinham direito de estar ali. Foi um lugar que eles conquistaram. Foi possível trabalhar essa fluidez maior e eles trabalharem a sua autoestima e a sua autoimagem. E eu sempre trago o exemplo desta senhorinha, entre aspas, porque ela chegou no primeiro dia de aula parecendo uma senhora, e no último dia de aula, ela estava com os cabelos cortados, soltos, revoltos, com uma calça comprida, com uma blusa colorida e de batom vermelho. Então, aquilo, para mim, foi a imagem que veio a partir da escrita, a imagem que ela pôde conquistar dela mesma a partir do trabalho com a escrita. Então, eu acho que é isso também, né? Eu quis trazer a imagem para essa relação da autoimagem. Obrigada, Márcia. É muito bom falar dessa escrita que empodera, né? Sim. Que dá poder, que faz crescer e faz acreditar o quanto a gente é capaz, o quanto é possível, né? Tomar as rédeas da vida, ter a vida transformada pela arte-terapia, pela escrita, né? Como a gente estava conversando antes de começarmos aqui, né? E a escrita possibilita isso tranquilamente, né? Obrigada, obrigada. Então, para finalizar a nossa primeira fase, né, a nossa primeira rodada, eu convido o Alejandro. Bueno, voy a hablar en castellano, en español. Agradezco a Ángela por, bueno, el afecto que nos une tantos años y, bueno, el honor de poder participar también de este webinar. Yo pensé varias cuestiones. Por un lado, me acabo de dar cuenta que hace 40 años, o más de 40 años, que yo tengo un diario personal, donde, compartiendo un poco lo que venían diciendo, ¿no? Ese diálogo, esa interlocución con uno mismo, el comprenderse, el poder tener un espacio que no cuestiona, que escucha todo, ¿no? Creo que la posibilidad del diario es como un receptor que no enjuicia, que dice todo lo que uno tiene para decir, contar sueños, contar experiencias, pensamientos, todo lo recibe, ¿no? Es como una vasija. Entonces yo pensaba, ¿cómo la escritura creativa puede contribuir a la producción de imágenes y fluidez expresiva en el
proceso arte terapéutico, que es la pregunta que me motivó a pensar distintas cosas. Por ejemplo, ¿qué es la fluidez expresiva? Decía, ¿qué se opone a la fluidez? El corte. Entonces estamos con el flujo del decir, ¿m? Y de cómo de ese decir, de esas expresiones, podemos cobrar distintas formas. Es decir, cómo es esa interconectividad del movimiento, de la palabra, de la imagen, del sonido, el gesto, la dramática, el sentido y el significado de la palabra. Y pensaba también, ¿por qué se llama y a qué se opone la escritura creativa? Y de algún modo es a esta rigurosidad de la palabra, ¿no? La excelencia de que lo que uno tiene que decir académicamente tiene que ser perfecto. Hay una frase que ustedes seguramente conocen, que es lo bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo amo esa frase porque si es perfecto no es bueno, y si es bueno no es perfecto. Claro. Entonces, ¿de qué modo dejar que lo escrito hable y lo podamos escuchar, ¿no? Y no al revés? Es decir, ¿de qué modo dejar fluir esta escritura que puede tener, inclusive sorprendernos? Alguna de las disertantes anteriores también se refirió a esta capacidad de recibir eso que se nos escribe. Los poetas también hablan de esto, ¿no? De cómo uno es sorprendido por la palabra escrita, porque no pasa directamente del pensamiento, pasa quizás desde el mismo fluido, ¿no? Y esto me remite a una palabra que yo también amo, que es improvisación. Improvisar viene del latín, que es im, por no, pro, de antes, y videre, que es olear. Entonces, improvisar significa no poder olear creo que es la palabra, no poder ver de antemano. Es decir, uno no puede prever, sino tiene que ver en tiempo real. La improvisación es entonces como si uno estuviera caminando sobre piedras en un río de montaña y entonces pisa una piedra, pisa la otra y no tiene el plan, no tiene la ruta trazada previamente, la ve en el momento, pisó y ya salta otra piedra y todavía no decidió en qué otra piedra va a caer. ¿Sí? La improvisación, entonces, está muy ligada a la fluidez. Entonces, también pensaba respecto a esta pregunta tan interesante, ¿no? Que es de qué modo se puede contribuir a la imagen desde la palabra y desde la escritura creativa y no la palabra, más la palabra poética, la palabra libre y no la palabra que está encorsetada, que está determinada, ¿no? por un deber ser. Pensaba, por ejemplo, en lo que es la poesía visual o la vieja poesía concreta. Hay un autor argentino, Oliverio Girondo, que tiene un poema que es subo las escaleras arriba, bajo las escaleras abajo. O sea, todas las formas de la poesía visual que están diciendo en esa imagen, está enfatizando algo de lo que se está diciendo, ¿no? O, pensaba también en las partituras de la música, las partituras analógicas. Se llaman partituras analógicas a esas grafías que tienen a veces palabras, y las palabras tienen una forma para expresar musicalmente lo que quieren. Acá hay un ejemplo de una partitura. ¿Ahí se llega a ver? ¿Bien? ¿Sí? Es una partitura analógica donde la forma del sonido, la forma del sonido está ligada con una imagen y con una forma también sonora y de palabra. Por ejemplo, si yo dijera, o es uno de los trabajos, ¿no? ¿Qué forma nos sugiere y qué palabras pueden surgir a partir de abrir y cerrar la boca? Por ejemplo, y de ahí sale suave, 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 sube, suave. Entonces, desde abrir y cerrar la boca, construyo un texto que es mi ave, o pájaro, Pássaro. Pássaro. Eso, pássaro.
Suave, suave, es su pájaro, sube, sube suavemente, suavemente. Entonces el sonido produce una imagen, una palabra, la palabra viene del sonido, ¿sí? De estas hay muchas posibilidades, ¿no? De jugar con el sonido de la palabra. Por ejemplo, la palabra tiene pala, tiene abra, tiene labrar, abra la palabra, ¿sí? Abrir o abrir a palabra. No sé cómo es en portugués, pero hay muchos formatos de palabras que surgen justamente por el sonido, por la imagen, por el juego, ¿no? Una palabra que tiene una cuesta arriba y una cuesta abajo. Y pensaba también en viejos ejercicios del año 80 y pico, que era, por ejemplo, nos daban un ideograma chino y decían, bueno, hay que traducir este texto. Y uno dice, yo no tengo ni idea del chino. ¿Y cómo es un ideograma? Y muchas veces los ideogramas son formas que tienen que ver con lo que quieren decir, cosa que no pasa en nuestra lengua. Por ejemplo, los números han surgido de la forma de los ángulos. Supónganse, el 1 es un ángulo, el 2 tiene 2 ángulos, el 3 tiene 3 ángulos. Y entonces la numeración, la forma de los números, tenía que ver con cuántos ángulos había en ese número. Y esos son los números que manejamos nosotros. Es muy interesante cómo la forma originalmente generó una palabra. A mí me apasiona, por ejemplo, la etimología, porque veo cómo las palabras, la compañera hablaba del coraje, y coraje viene de cor, que es el corazón, ¿sí? Entonces, ¿de qué modo el coraje es tomar el corazón y seguir la fuerza del corazón para arremeter contra el miedo que lo restringe? Entonces, cuando exploramos, cuando investigamos el origen, las raíces de las palabras, nos encontramos com muitos sentidos que são muito potentes, muito potentes. Muito obrigada pela sua participação nesse primeiro momento. Eu devolvo a palavra para a Ângela. Quando eu ouvia vocês, me lembrei da Clarice Lispector, que de verdade eu sou tiete dela, e ela diz que as palavras elas são grávidas de significados. Então, escrita criativa é uma possibilidade de propiciar um bom parto para esses significados, né? Mas como também o nosso tema é imagens na palavra, eu me lembrei de um filósofo, que é o Roland Barthes, que ele tem um trabalho muito interessante que se chama Da Escritura à Pintura. E ele, inclusive, fez uma exposição ótima aqui no Rio de Janeiro, né? Verdadeiramente muito interessante, em que ele pegava os escritos dele e ele ia desmanchando as palavras devagarzinho, um pouco como o Alejandro trouxe a coisa do ideograma, né, chinês, e aí ele ia dissolvendo as letras, dissolvendo, como se elas começassem a pingar, e ele ia entrando com as tintas e, de repente, a palavra se transformava numa forma, né, numa imagem, que não necessariamente precisava ter um código reconhecível, mas ela tinha nascido da palavra. E eu acho que é um trabalho bem interessante que pode ser bem útil para nós. Eu tive o prazer de participar de uma oficina na semana passada com a Lívia. E, Lívia, passei a semana aplicando várias outras atividades com que a gente experimentou juntas na nossa oficina. E eu convido a Lívia Mendonça para iniciar aqui a resposta na nossa segunda fase, né, da nossa roda de conversa, perguntando, Lívia, como é que essa experiência com os self-books tem contribuído, né, de acordo com a sua experiência, com a sua vivência, para esse trabalho do autoconhecimento, né, sobretudo nesse contexto tão difícil que a gente está vivendo atualmente, né? O quanto é lindo quando a escrita ou o terapeuta ler e a pessoa se dá conta ao ouvir,
ou quando a pessoa ela lê e ouve o som daquilo que ela escreveu. E como que isso ela adquire forma e corpo, né? Então, isso eu ia trazer, e como também a escrita é uma possibilidade de, desculpem a palavra, mas é mesmo que vomitar traumas e palavras não ditas, seja palavras de afeto, de raiva, de rancor. Mas voltando ao self-book, a oficina que a Fernanda me deu o prazer de participar, que eu ministrei, foi de caviardagem, que é uma outra proposta da escrita, é quando você tira todas as palavras e apenas conserva algumas palavras para que essas palavras virem poemas. E esse texto que eu mostrei, por exemplo, uma carta de despedida de amor, e que a gente pode ir suprimindo, espremendo, até que ele se transforma num texto de amor, sendo um texto de despedida. Mas o self-book, o que me trouxe aqui, a convite de Ângela, ele surgiu, era uma proposta já que eu já tinha, que eu fazia, é uma encadernação totalmente artesanal, feita a partir de papelão de caixa de supermercado, e eu voltei a fazer tanto o caviardagem, que Fernanda cita, quanto o self-book, que é um livro do ser, um livro escrito por um autor, e eu pensei em fazer, se é um livro escrito da nossa vida, de nós, tem que ser feito desde o início, porque quando você faz, e de papelão, e você costura, e você se liga à sua ancestralidade, você retoma memórias. Então, eu fiz a construção desse livro, nesse momento de pandemia, primeiro para suprir, né, para buscar um conforto psíquico para mim, né, porque o rodão de trabalho é tanto que acaba a gente não tendo tempo. Então, como normalmente eu faço antes a oficina comigo mesmo, eu digo, bem, vou fazer para mim esse espaço de conforto psíquico. E aí surgiu o projeto do self-book, esse é o meu self-book, né? O self-book é um livro todo construído à mão, onde eu proponho fazer uma escrita criativa. Essa escrita criativa, ela é norteada por 10 técnicas de arte-terapia, que eu criei especialmente para o livro, né? Então, onde ele abre com identidade. Então, a identidade, aí começa a escrita, surgem as imagens, né? A identidade, você vê que ela surge a partir da silhueta da própria pessoa, e ela vai caminhando, são 10 páginas, né? 10 páginas que falam de si, elas vão se abrindo aos poucos, como a retirada do véu, né? A pessoa vai se reconhecendo, vai se obrigando a ter um espaço sagrado, um espaço de relaxamento, um espaço de autoconhecimento, e que finda no livro, né, a última página do self, eu estou voltando para mim, né, que é baseado num texto que chama Come Back to Me Again, né, que é justamente quando a gente deixa tudo que é do outro e volta para si mesmo. E a resposta desse projeto de self-book foi belíssima, eu tive relatos lindos das pessoas que participaram, inclusive me autorizaram a mostrar alguma coisa a vocês, né, o que surgiu de produção do self-book, né? Então, você vê que tem toda a parte de escrita, mas tem também desenhos, tem colagens, né? Eu também fiz questão de contemplar costura em papelão, né? Para que houvesse uma ligação, um elo, né? Um elo entre nós e o feminino, nossa ancestralidade, nossos avós. Então, cada página vai desvelando algo do sujeito. Olha que coisa mais linda, né? E aí, é isso, o caviardagem, esse é o self-book, né? Nós vamos ter um outro encontro agora, em junho, né? E ele é isso, só que passar rapidinho para vocês verem, né? Cada página diz uma coisa, ele é uma caminhada, né? A parte de costura, e o interessante é que nesse encontro de self-book, eu levei técnicas técnicas expressivas muito fáceis para destravar as mãos, não só na escrita, mas para que aquelas pessoas ousassem buscar tinta, pincel, colagem, e como surgiu coisas lindas. Então, é isso que eu deixo para vocês, né? Essa possibilidade desse encontro, desse espaço de conforto psíquico, e que a gente possa, né, se soltar e trazer também a nossa criança. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Ângela. Nós é que agradecemos, e coisas lindas para dizer o mínimo, né?
Muito interessante como que a escrita se alia a tantas outras materialidades, outras linguagens expressivas, né? Falando a favor desse trabalho do autoconhecimento, é de uma beleza, assim, que a gente fica muito encantado, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. E por falar em autoconhecimento, Gabriele Ribas, nós queremos ouvir um pouquinho sobre como funciona, né, de que maneira os cadernos terapêuticos têm sido trabalhados, como a sua experiência tem sido construída a partir desse trabalho com os cadernos terapêuticos, né, nesse processo de autoconhecimento tão necessário aí para a nossa transformação. O caderno realmente é esse templo, né, para a gente se conhecer. E eu percebo que é a possibilidade da gente ter esse momento, né, essa pausa de autocuidado, para a gente olhar para a gente, poder organizar o pensamento, enfileirar aqueles pensamentos e trazer essa escrita que também possibilita que a gente amplie a nossa criatividade, que a gente expresse os nossos sentimentos, as nossas emoções. E tem um processo bem interessante que a gente vai escrevendo e se dá conta de coisas que muitas vezes a gente nem pensou e nunca falou. Eu vejo como uma forma de a gente acessar essa sabedoria interior, essa intuição. E é uma prática bem profunda na minha vida. Eu também escrevo diários desde os 11 anos de idade, desde criança. E ao longo dessa jornada, com a escrita, com a imagem, e dessa paixão até surgiu o meu desejo de ter o meu projeto também, que é o Caderno da Gabi, e os cadernos terapêuticos com diversos temas para o autoconhecimento, e também nessa minha experiência, compartilhando com as pessoas as sugestões de exercícios de escrita, eu observo quanto é uma autodescoberta, né? Quanto é um momento da pessoa realmente perceber o feedback que eu tenho muitas vezes de coisas que nunca tinham sido faladas e que naquele momento são expressas. Uma oportunidade de você realmente se ver como um espelho ali, perceber o seu momento e facilitar o acesso e até buscar depois um auxílio, uma terapia, porque é aquele momento realmente que você percebe o que está se passando dentro de você e a partir disso pode dar os próximos passos. E nesse sentido, né, já que gosto muito da escrita para sintetizar as ideias, eu também escrevi um pequeno verso sobre o caderno, que acho que ele sintetiza muito possibilidades de expressão que ele nos traz. Então diz assim: o caderno, templo das orações silenciosas, morada das palavras da alma, útero criativo e acolhedor, vaso alquímico de curas profundas, céu estrelado de possibilidades, cachoeira de inspiração, sol que ilumina os pensamentos, estrada de sonhos e realizações, ponte entre o visível e o mistério, passagem secreta para o mundo interior, espaço seguro de confiança e amor, é bálsamo, é bússola, é abertura, expressão, expansão, porta-voz do sentir, caderno continente e confidente. O caderno terapêutico é trampolim para dentro de mim. Então, nesse sentido da gente realmente poder mergulhar dentro da gente, perceber tudo que está se passando, poder expressar, e dessa forma fica mais fácil a gente lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos ali materializados, podendo fazer esse diálogo interno, podendo transformar as nossas experiências e depois até tendo esse material poder reler depois de um tempo e se surpreender o quanto a gente se transformou, o quanto a gente ressignificou essas experiências, poder ter esse caderno que é terapêutico no momento que a gente escreve, que a gente desenha, que a gente cria, e depois também quando a gente relê, e a gente pode se reler também e perceber todas as nossas jornadas interiores. Então, penso que isso é um pouco que eu gostaria de compartilhar. Com certeza tem muitas coisas incríveis que essa escrita e essas imagens possibilitam. E fica o convite, eu penso que é cada um experimentar mesmo, né? Experimentar esse caderno terapêutico, seja uma escrita livre, seja escrevendo, seja desenhando, pintando, seja com escrita terapêutica guiada, como eu realizo no meu trabalho, né? Os cadernos terapêuticos como o caderno do eu, caderno do nós, caderno das emoções, que já trazem exercícios que facilitam, né? Que nem sempre é fácil a gente encontrar essas palavras. Então, é como se fosse um portal. Às vezes, uma pergunta, um convite, uma lista, facilita que a gente entre em acesso com o nosso mundo interior.
Um trampolim para dentro de mim é maravilhoso, né? Que coisa linda! É isso, a escrita a favor desse autoconhecimento, né? E descobrindo cada vez um pouquinho, sem todo aquele julgamento, enfrentando as resistências, né? A favor do autoconhecimento, da nossa transformação. Obrigada, Gabi. Seguindo, né, a respeito dessa construção, a respeito do autoconhecimento, da transformação, a gente convida a Márcia para falar um pouquinho sobre a sua perspectiva acerca da escrita criativa como essa ferramenta de autoconhecimento e de transformação. Ângela falou de Clarice, e eu vou lembrar Galiano, num texto em que ele fala de que as palavras, né, estão como tintas jorrando e se oferecendo para os poetas, né, loucas do desejo de serem escolhidas por eles, né, de serem saboreadas por eles, de serem cheiradas por eles. Porque palavra tem cheiro, palavra tem gosto, palavra tem forma, palavra tem tudo isso, né? Então, já é a própria imagem que está no próprio texto, né? A palavra é uma imagem em ação, criando esse texto. A experiência que eu contei anteriormente, da questão do autoconhecimento, e que os colegas aí falaram, da possibilidade de você se colocar, de você se ver, de você se reler mais adiante. Mas eu vou pegar o gancho de um verso da Gabriela, da outra fala, para continuar, quando ela diz: escrever para saber aonde quero ir, porque eu acredito na possibilidade da transformação através da criação textual, da criação dessa escrita criativa. Você pode ousar, você pode, nesta folha em branco, dizer o que você quer para você, que tipo de pessoa você gostaria de ser, que experiência você gostaria de viver. Eu sou facilitadora de grupos de escrita criativa, onde eu tenho a oportunidade de observar o quanto se pode colocar na palavra e no texto aquilo que se quer conquistar. E na hora em que você escreve, em que você cria história, você está criando novas oportunidades de vida para você mesmo, né? Porque criar histórias é uma forma de criar vida. As narrativas, elas nos permitem ter, às vezes, o distanciamento necessário para se ver, para se olhar, sem o corte. Quer dizer, você tem o corte na mão, né? O corte da faca, mas você não precisa sentir o gosto do sangue. Então, você consegue dar conta não só das suas memórias, da sua identidade, como também dos seus projetos de vida, daquilo que você deseja para você, né? Que é esse verso aí da Gabriela: aonde quero ir, né? Aonde quero chegar, onde quero estar. Então, eu acho que a escrita é a possibilidade da gente dar vez e voz aos nossos anjos e aos nossos demônios. E, a partir daí, processar toda uma transformação pessoal. É você plasmar naquela folha em branco, naquela folha de papel, aquilo que você deseja para você, aquilo que você quer para você, aquilo que você quer construir para você. E naquele momento, isso se torna possível, porque isso está ali, está plasmado, está criado no universo. Você jogou para o universo aquilo que você está desejando para você. Eu queria só um minutinho para falar da experiência como professora de metodologia da pesquisa, que aparentemente é algo tão formal, né? E o quanto eu tive o prazer de acompanhar, né, durante 28 turmas da pós-graduação em arte-terapia da Pomar, a possibilidade de recriação pessoal a partir da escrita monográfica, né? Então, de como até o texto formal ele pode ser uma oportunidade de recriação,
de autoconhecimento e de transformação. Obrigada. Maravilhoso. A questão é aproveitar a oportunidade, né? Não deixar ela escapar. E cada experiência conta, né? Obrigada, Márcia. E para fechar a nossa segunda parte, né, da nossa roda de conversas, eu gostaria de perguntar para o Alejandro. Alejandro, como facilitar a autoria e a originalidade da criação a partir dessa libertação do expresivo, né, que deixa a referência para o modelo? Sí, bueno, a ver, yo pensaba de qué modo continuar con el webinar y la fluidez y la oposición entre la fluidez y el corte, y pensaba en nuestro trabajo de facilitación de la voz propia, de la autoría, del origen, lo original de cada cual, ¿no? En ese sentido, poder alojar la palabra del otro, la palabra original del otro, ese decir, esa necesidad de contacto de lo íntimo, y poder liberar eso expresivo, es decir, nuestra función, cómo podemos habilitar y facilitar ese camino para que a través de esa liberación de lo expresivo pueda aparecer la creación, ¿no? Ahora, de algún modo, esa creación tiene como referente el modelo, que es la reproducción. Es decir, instamos a la producción de la propia palabra, del propio fluir, pero que tiene como contexto histórico, quizá por nuestra biografía educativa o los mandatos sociales, que hay un modelo al cual tenemos que reproducir. ¿Mm? Entonces, claro, de algún modo, uniendo lo que decía Marcia y Gabriel, y también, bueno, la primera disertante, estamos en distintas narrativas que vivimos en esas narrativas, y nuestra posibilidad de crear nuevas narrativas, de transformarnos, nos da realmente una apropiación de nuestro ser desde el corazón, desde el coraje de poder encontrarnos, de ese trampolín hacia el interior, que nos ofrece una nueva vida, ¿no? A mí, la palabra realidad, por ejemplo, que viene del griego real, y eidos, que es imagen. Es decir, la realidad es, etimológicamente hablando, es la imagen de lo real, no es lo real. Entonces, cuando creamos otras realidades, podemos también transformar imágenes de esa narratividad, de esa realidad, y podemos construir otras realidades. Y creo que la capacidad de transformación y de autoconocimiento nos abre realmente a esa capacidad autopoética, como diría el recientemente fallecido, una pena, un chileno muy importante, que Maturana, Humberto Maturana, que ha escrito mucho sobre esto de lo autopoético, ¿no? Es decir, la capacidad que tenemos de reinventarnos, ¿no? Creo que el poder soltar la palabra, el poder recrearnos, poder navegar en esas aguas, confiar en que vamos a ser queridos, sostenidos, alojados, ¿sí? Y esa posibilidad de renacer todo el tiempo, ¿no? Tenemos la posibilidad de seguir renaciendo hasta el último día de la vida. Y creo que eso es, digamos, si lo podemos hacer a través de la palabra, que tiene esa doble vertiente, ¿no? La palabra como enunciado que dice cómo es el mundo, y la palabra que puede crear un mundo. ¿Mm? Bueno, no sé si estoy bien con los tiempos, pero... Obrigada, Alejandro. É isso, né? A palavra criando o mundo, fazendo renascer todos os dias. Muito bonito. Muito obrigada pela sua participação também. E eu devolvo a palavra, então, à Ângela. Obrigada, Fernanda. Eu queria fazer um link com o que a Márcia falou, não é? Já que trabalhamos tantos anos juntos, não é, Márcia? Porque, na realidade, a Márcia, na grade curricular da pós-graduação, ela começa fazendo escrita criativa para poder liberar a escrita,
e depois que o pessoal chega na monografia, não é isso? Imagina-se que aí chegou na monografia com a escrita mais ou menos liberada. Mas, na realidade, também a gente observa ao longo desses anos que as pessoas vão pesquisar coisas que são seus trampolins para dentro de si mesmas, não é verdade? Não é? Com E elas, certeza. pois é, e elas, a monografia só deslancha quando a pessoa assume que, para além dela estar fazendo um trabalho acadêmico, ela está fazendo um diálogo interno com alguma questão que é importantíssima para ela. Enquanto ela acha que ela está fazendo um trabalho acadêmico para entregar para o curso, que ela tem que terminar e receber o certificado, não rola. Não é mesmo, Márcia? Verdade. E aí, assim, a Fernanda foi muito discreta, porque ela nem falou que ela faz parte da equipe, né, da Ana de Holanda, da escrita afetiva, né, dos cursos. Então, já que ela não falou, deixa eu falar, né, porque a gente já está entrando na parte das considerações finais, é a nossa última rodada, porque a nossa roda de conversa é uma correria, assim, quando a gente vê, acabou o tempo. E esse processo da escrita afetiva, né, nós, de certa maneira, entendemos que o trabalho monográfico também é uma escrita afetiva, né? E assim, para finalizar, né, minhas considerações finais para essa roda, assim, um convite, né, para os arteterapeutas elencarem assim, um repertório de possibilidades para propiciar que a escrita aconteça de maneira espontânea, tá? Que a escrita ela não seja uma questão só ortográfica, né, só literária, mas ela seja uma manifestação do ser, né, uma manifestação profunda do ser. E aí eu queria compartilhar uma escrita. Nós estamos em 2021, né? E aí eu trouxe uma escrita para compartilhar que ela é de 1893. Eu trouxe um pedaço de um poema de um poeta simbolista aqui do Brasil, né? Um dos mais reconhecidos, que é o Cruz e Souza. E o Cruz e Souza, ele era filho de escravos, né, alforriados, e ele tem um poema que eu particularmente acho uma preciosidade, e aí eu trouxe um pedacinho para compartilhar com vocês já na despedida, que é o seguinte: vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Aí, 3 pontinhos, a palavra que fecha esse poema é cárcere. Então, a gente precisa do espaço da escrita para falar das coisas que são doídas, que são profundas, também das esperanças, né, para plasmar vida à frente, como a Márcia trouxe. Existem essas palavras grávidas de significados, grávidas de imagens, elas precisam aparecer para entregar todas essas potências criativas. Aí devolvo para você, Fernanda, porque a gente já está começando a se despedir. Pois é, chegando então, né, na última fase da nossa roda de conversas, que foi tão gostoso, né, participar, eu chamo a Lívia para trazer as suas considerações. Então, né, gente, eu quero voltar a agradecer de estar com todos, não só a Ângela, a Fernanda, a Alessandro, a Márcia, todos que estão aqui conosco, reiterar a fala de Márcia e depois a de Ângela, né? Eu também sou orientadora de TCC do Instituto Jungiano, e eu percebo, de verdade, em cada TCC, a presença do aluno, que ele acaba se integrando com todo o conteúdo da escrita. E você lê, você consegue ver aquele aluno.
E aí eu queria encerrar minha fala mostrando, fazendo um poema, né, que foi fruto de um caviardagem, né, eu vou chamar assim, trazer Manuel Barros, que eu adoro, e aí o que ficou quando eu espremi, se é que é possível espremer ele, que é: gosto das palavras, tipo sotaque das águas. Fui aparelhada para gostar de passarinhos. Feliz por isso. Queria que minha alma tivesse um formato de canto. E assim eu me despeço, né? Aqui, fazendo caviardagem, um poema de Manuel Barros, que eu amo, de paixão, e como isso fala de mim. Que a partir do momento que eu fiz a intervenção e o descarte de palavras, ele passa a ser meu, que tem a minha fala. Então, gente, com ele eu me despeço e digo a vocês que experimentem escrever nesse momento nosso tão conturbado, porque ele traz de verdade um conforto psíquico, um conforto à alma, e eu digo, a gente tem que construir esse conforto, por isso que eu trouxe ali a minha rede, né, que sou boa nordestina, né, e trouxe um jardim para dentro de casa, e self-book, e caviardagem, para a gente aguentar a FIS. Um beijo grande no coração de todos, e estamos juntos nessa luta que certamente nós vamos vencer. Grata. Obrigada, Lívia. Palavras que libertam, né? Isso. Gabi, querida, suas conclusões. Nossa, alegria imensa estar com vocês, gratidão pelo convite, foi muito inspirador ouvir cada um dos colegas, e fico aqui com a sensação, né, que escrever traz a sensação da gente ser escutado, e acredito que aí está muito do valor terapêutico da escrita, a gente poder se escutar, ouvir os nossos anseios, poder reescrever o nosso passado, poder se conectar com o nosso presente e também poder escrever o nosso futuro, os nossos desejos, os nossos sonhos. E deixo também o convite para quem quiser conhecer mais aqui poesias terapêuticas e outros materiais, o Caderno da Gabi, que é o meu projeto que tem muitas coisas especiais ali que eu procuro trazer da minha escrita da alma para inspirar a escrita de cada um também. Gratidão. Eu quero agradecer mais uma vez a Ângela, a Fernanda, ao Alejandro, a Lívia, a Gabriela e a todos que estão aqui presentes por esse bate-papo tão gostoso e tão agradável. E eu queria deixar com vocês um convite, que é a folha em branco. Porque a folha é o vazio que precisa ser preenchido, onde tudo pode ser colocado, porque ali tudo cabe. O novo só pode ser concebido a partir de um espaço vazio. E é a partir daí que podem surgir novas histórias de vida. Então, esse é o convite que eu faço a vocês, a folha em branco. Criem, recriem e vivam todas as narrativas possíveis. Obrigada. Bueno, como no puedo agradecer, entonces no voy a agradecer, pero quiero agradecer la posibilidad de este intercambio. Encontré muchas interlocuciones con las compañeras y muchos temas para seguir pensando y seguir desarrollando, porque es como un vuelo fugaz por un montón de mundos, ¿no? Y de muchos paisajes, con tantas cosas. Veía el último poema de Livia, por ejemplo, y ya me imaginaba que era una partitura musical. Ese mismo poema, y lo que dice Marcia, de estar con la hoja en blanco, y todo lo que ahí está escrito, ¿no? Me recuerda inclusive lo que decía Michelangelo, de que él tenía la escultura dentro de la piedra de mármol, ¿no? Y lo que hacía era quitar lo que estaba por demás. ¿Cómo podríamos hacer eso con las palabras? Es decir, quitar todas las palabras que están por demás para dejar que las palabras digan lo que tengan que decir, y ser humildes de escuchar esas palabras que salen de algún lugar que no es el lugar yoico, no es el lugar del control, no es el lugar de la repetición, no es el lugar de la moralidad o de lo que la sociedad instituye, sino es esa palabra que es casi un grito, es un decir, es un susurro, es un gesto, y que aprendamos a fluir ahí, a escuchar, y que de ahí podemos andar por distintos lenguajes del arte, y todos tienen el mismo sentido, que es dejar la palabra del origen, del original, de lo más íntimo de cada uno, de ese corazón, de ese diario de vivir,
Y más para cerrar, ¿no? En una época tan compleja que estamos viviendo, donde tenemos que ser nosotros los que nos sacamos de nuestros propios pozos, ¿no? O sea, realmente si no nos reinventamos para poder ayudar a otros que quizás no tienen las herramientas que tenemos nosotros. Entonces, nuevamente agradezco esta posibilidad de compartir y de seguir pensando, ¿no? Cómo seguir pensando, seguir ofreciendo, seguir investigando y bueno, y conquistando la vida del día a día, ¿no? La vida de cada uno. Por eso, como decía Márcia, vivir. Bueno, sí, não nos queda outra. Obrigada, Alejandra. Por essa e por outras, eu ficaria aqui até 2023. Ficaríamos todos participando de uma webinar infinita, em que a gente ia escrever muito. Enfim, muito obrigada a todos os participantes, muito obrigada a todos que estiveram aqui acompanhando, né, a nossa roda de conversa. Antes de passar a palavra para a Ângela, eu gostaria também de fazer o meu agradecimento pessoal, né, pela oportunidade de estar participando com vocês, aprendendo com vocês, e falo de um lugar que é mais do que o lugar de uma pessoa que gosta de escrever. É um lugar de uma pessoa que tem tido a vida transformada pela arte-terapia e, sobretudo, pela escrita criativa. Então, é motivo realmente de muita alegria para mim hoje estar tendo essa oportunidade de ouvir vocês, tá? Muito obrigada, e eu passo a palavra à Ângela. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos os palestrantes, né? Cada um com a sua competência, a sua expertise, sua criatividade. Fernanda, você foi sensacional, fazendo a tarefa difícil, né? Assim, ir além, né? Ir além, vamos lá, respira fundo e vamos lá, e você foi, e foi tudo muito bem. Então, assim, eu quero colocar publicamente a minha alegria de poder participar de construções coletivas como essa, né? E de rodas em que ninguém solta a mão de ninguém, né? Acho que essa é uma roda em que as pessoas seguram suas mãos, né, entre todos, e compartilham o melhor de sua energia vital e criativa. Muito obrigada pela oportunidade de participar, muito obrigada pela presença de vocês que partilharam e das pessoas que escutaram. Essas rodas, eu creio, elas podem nos ajudar a conservar nossa saúde mental nessa travessia tão tortuosa e tão incerta que a gente está vivendo agora. Nosso próximo encontro será Mãe Terra. Quem gostou desse, vem conferir o que a gente tem para dizer sobre a Mãe Terra.